Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente sobre Zaqueu. Ô, minha querida, muito obrigado por ter aceito o convite da casa. Uma imensa alegria que você esteja aqui para nos passar esse tema tão importante. Bom, eu queria pedir licença rapidamente para vocês, meus queridos. Estamos precisando de cestas básicas. Quem puder colaborar, beleza. Quem não puder, divulgando essa live, agradecemos. Bom, artigos para o bazar, roupas e calçados, fraldas do PLGG, local horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta das 13 às 15 horas, Casa Espírita Edgar Armon, fica lá na Rua Bolívia 717, Parque das Nações Santo André, São Paulo. Juntos fazemos a diferença. Gratidão, Beth, é com você. Boa noite, amigos queridos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos. Eles estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando e agradecendo essa oportunidade de encontro e de estudo. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, como o Rodrigo falou, é sobre o personagem bíblico, Zaqueu. Muito interessante a história dele. A gente lê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos e o Zaqueu morava na cidade de Jericó. Na época, Jericó era uma cidade muito linda, cheia de palmeiras, fontes de água que eram canalizadas pela cidade, então parecia um oásis. E também era considerada a cidade mais antiga da Terra, datando entre os milênios 10 e 7 antes de Cristo, né? 10.000, 7.000 antes de Cristo. E Jericó, né, tem um clima suave, tépido, parecia um paraíso de delícias, cheio de roseirais, de extensas alamedas, fartos pomares, e também era o mais importante centro comercial de Israel. Tinha uma alfândega muito movimentada. Jericó era o grande. Olha aí está Zaqueu, mas tá, mais para frente a gente vai falar o que ele fez quando Jesus chegou em Jericó. Subiu na árvore, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, voltando a falar da cidade de Jericó, né? Ela era muito movimentada. Era considerado o grande empório do país, porque a exportação do bálsamo, que é né, uma árvore, era centralizada em Jericó. E lá também havia inúmeras casas de câmbio, casas de venda por atacado aos varejistas. E Zaqueu, como chefe dos publicanos, era muito rico, né? Ele era o chefe dos coletores de impostos lá em Jericó. Os coletores de impostos eram odiados pelos judeus, eles eram considerados traidores, porque eles arrecadavam os impostos dos judeus para o Império Romano. Tem um site da Federação Espírita do Paraná e que tem assim uma parte chamada biografias. E lá a gente pode ler que Zaqueu e sua mulher viviam isolados da vida social de Jericó, né? Então, eles eram odiados pelos judeus. Eles eram muito ricos, então faziam festas magníficas, mas os únicos convidados eram os funcionários da alfândega, eram os parentes do Zaqueu, um outro mercador. Os fariseus nem mesmo permitiam que os seus filhos brincassem com os filhos de Zaqueu, tamanho era o preconceito. Zaqueu, né, além de ser odiado pelos judeus, era também odiado pelos mendigos judeus que rejeitavam as suas esmolas.
Então a gente vê a situação dele, né? No entanto, certo dia, ele ficou sabendo que Jesus passaria por Jericó a caminho de Jerusalém. E Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré, e ele passou a simpatizar-se com Jesus, porque ele ouviu que Jesus dizia para que todos se amassem como irmãos. Ele ouviu que Jesus comia à mesa dos publicanos, visitava os publicanos, se misturava com o povo, bem diferente, né, dos sacerdotes judeus. E no final desse dia, no final da tarde, as casas comerciais fecharam suas portas. Zaqueu estava indo do seu lar, voltando para sua casa, mas no caminho ele ouviu os gritos do cego Bartimeu. Essa passagem também está lá no Evangelho. O Bartimeu dizendo que Jesus o havia curado. Ele era cego, né? E ficou curado. E quando o Bartimeu, né, falou isso, a multidão se precipitou para a estrada para ver Jesus passar, e Zaqueu também. Só que Zaqueu era baixinho, segundo aqui o site, né, da Federação Espírita do Paraná, ele era gordo, tinha pernas curtas, e mesmo que ele ficasse na ponta dos pés, ele não ia conseguir ver nada. E passou um homem com um jumento e Zaqueu até lhe ofereceu umas moedas para comprar o animal, mas o dono do jumento, sendo judeu, o olhou com desdém. Aí ele pediu a um homem alto, encorpado, que o erguesse, que o Zaqueu iria lhe pagar bem, mas ele também, israelita, disse que jamais serviria, né, de animalha a um publicano, né? Então ele não colocaria o Zaqueu nas suas costas, porque Zaqueu era publicano. E Zaqueu, no meio da multidão, foi sendo empurrado, pisado, e olha aí o Zaqueu, né? É uma ilustração, né? E depois de algum tempo, ele conseguiu sair para a beira da estrada. Foi daí que ele viu um sicômoro. O sicômoro é uma árvore, é a figueira brava. E essa árvore, conta, né, aqui no site que fez uma pesquisa com vários livros mediúnicos. Essa árvore tinha raízes grossas e saltavam, né, fora da terra, raízes rugosas, e aí ele conseguiu subir na árvore, né, subindo por essas raízes. Aí me deu um sorrisão, né? Porque afinal ele podia ver Jesus assim que Jesus passasse. E cheio de felicidade, ele gritava junto com a multidão que aclamava Jesus. Quando Jesus chegou nesse ponto da estrada, olhou por entre os ramos da árvore e chamou Zaqueu pelo nome. Disse Jesus, disse-lhe, né? Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque preciso que me hospedes hoje em tua casa. A multidão ficou chocada, porque Jesus era judeu, e aí ele iria se hospedar na casa de um publicano tão odiado. Mas Jesus, né, ele mesmo se convidou. Mas aqui eu ficou tão comovido pela audácia de Jesus de afrontar o preconceito dos judeus e pelo seu amor incondicional a todos, né? Aí, a Zaqueu. Então, Zaqueu desceu imediatamente da árvore, cheio de alegria, levou Jesus para sua casa e dizendo: Não sou digno, não sou digno. E aí, mentalmente, ele reviu os seus negócios. Ele pensava: será que eu lesei alguém? Será que eu recebi a mais? Talvez eu tenha comprado terras a preço irrisório e tenha vendido com um lucro excessivo. Aí o Zaqueu ficou atormentado. A sua mulher e os servos, né, começaram a preparar a comida, as iguarias para o jantar,
perfumaram a casa, chamaram os filhos, prepararam a cama para Jesus, porque ele iria pernoitar lá, com tecidos finos. E eles pensavam: nada é suficientemente bom para receber o Rabi, Jesus, né? E o que fazer para ser digno, pensava o cobrador de impostos. Aí ele saiu à rua e Jesus caminhava devagar com a multidão à sua volta. E aí Zaqueu falou alto para que todos ouvissem, para que a multidão toda ouvisse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Esse restituir 4 vezes mais era uma penalidade tanto da lei romana como do Código de Israel para quem tivesse roubado alguma coisa. E nesse momento, Zaqueu, então, ele se fez de acusador e de juiz de si próprio. E Jesus sorriu, um sorriso leve e bom, como um sopro de amor. Então, Zaqueu é um exemplo de arrependimento genuíno, porque não basta a gente pedir perdão, é preciso corrigir o que foi feito de errado. O Zaqueu se esforçou para ver Jesus, ele subiu numa árvore, porque ele era baixinho, ele foi determinado em encontrar-se com Jesus, e essa sua determinação foi recompensada. Jesus foi, né, para a casa dele. E a partir de então, Zaqueu mudou de vida. Quer dizer, a verdadeira salvação é a mudança interior, né? Que promove o progresso espiritual rumo à perfeição. E aí, nessa parte do Evangelho de Lucas, a gente lê que Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, a casa de Zaqueu, né? Pois o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu se arrependeu, né, das suas possíveis desonestidades. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. E, à noite, ele contou a parábola das 10 minas, lá na casa de Zaqueu, né? Porque o povo pensava que o reino de Deus iria chegar imediatamente, assim, né? No dia seguinte. E essa parábola das 10 minas está lá no Evangelho de Lucas, na continuação, né, desse encontro de Zaqueu com Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos itens seguintes, 11 a 27. Então, a parábola que Jesus contou foi que um homem de origem nobre partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza, né? Ser assim coroado como nobre e aí voltar para reinar. Mas antes de viajar, ele chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, ou seja, 10 moedas, e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. E havia também naquela cidade, continuando aí a parábola, né? Pessoas que odiavam esse homem nobre e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer-lhe que, olha, nós não queremos que você volte e seja o nosso rei. Mas o homem foi, né, foi coroado, tomou posse do reino. Quando retornou, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado, né, o seu dinheiro, né, para saber o que cada um tinha feito render. Essa é uma figura mostrando o Zaqueu. Zaqueu como um coletor de impostos, né, fazendo as contas dos impostos que o povo judeu tinha que recolher ao Império Romano. Mas vamos voltar à parábola das 10 minas, né? Então, ele chamou seus 10 servos, deu a cada um, né, esse dinheiro. Aí apresentou-se na volta, né? Na volta, ele chamou cada um dos servos
para receber o seu dinheiro de volta. Então apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Então o homem falou para esse seu servo: Muito bem, servo bom. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Aí veio o segundo servo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas, né, 5 moedas. E aí o nobre respondeu: Tu também fica à frente de 5 cidades. Aí veio o outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, a tua moeda, né? Embrulhei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositastes e colhes o que não semeaste. E o Senhor respondeu para o seu servo: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, e tomo o que não depositei, e colho o que não semeei? Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta, eu teria recuperado com juros. E disse, né, aos que lá estavam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E as pessoas que ouviram isso responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. E o nobre respondeu para todos, né? Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e mate-os na minha presença. Bom, esta é a parábola das 10 minas que Jesus contou na casa de Zaqueu, lá em Jericó. Mina, então, é uma moeda grega de ouro de 571 gramas, equivalente a 100 dracmas ou a 100 denários, e era a 60ª parte do talento, né? Então, olha, o talento era uma moeda valiosíssima. E essa parábola das 10 minas é semelhante à parábola dos talentos. A parábola das 10 minas é narrada por Lucas e a parábola dos talentos é narrada por Mateus, né? Mateus conta, né, que há trabalhadores que cooperam totalmente, aos que cooperam razoavelmente, aos que não cooperam por preguiça ou ignorância, e há os que se opõem ao Senhor. E a capacidade dos servos é diferenciada, ou seja, cada espírito está num grau evolutivo. Por isso, o Senhor, que é Deus, distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Talento são, né, os nossos dons, por exemplo, o dom da mediunidade, os recursos financeiros, a inteligência, a saúde, a beleza, né? Tudo isso é talento. E aí, né, nessa parábola, a gente lê: ao que tem, mas lhe será dado. Quer dizer, todos que se esforçam vão receber amparo, proteção e auxílio do plano espiritual. E aí vão aumentar as suas capacidades. E os que não se esforçam, eles ficam estagnados na sua evolução, eles vão passar por encarnações expiatórias para acordar para o progresso espiritual. E esta parábola das 10 minas foi contada na última etapa da jornada de Jesus. Assim como em outras parábolas, Jesus nos convida a refletir sobre como e o quanto estamos produzindo na seara de Deus, como estamos usando os nossos talentos. Muitas vezes nós deixamos de realizar o que é importante, o que é bom, por preguiça, por medo. Outras vezes somos impacientes e desistimos dos projetos, né, que planejamos,
por falta de perseverança, por falta de paciência. Mas é preciso agir no bem, com paciência, porque o reino de Deus demora, né? Não vai chegar de um dia para o outro. O reino de Deus é construído dentro de cada um de nós. Significa a nossa perfeição relativa. Tá ainda longe, né? Muito longe do dia de hoje, né? E Jesus ele também esclareceu isso, que o reino de Deus não chegaria por meio da força, por meio dos conflitos, como o povo imaginava, porque o povo achava que a salvação seria a expulsão dos romanos lá da Judéia e que o Messias faria a guerra contra eles. E aí Jesus esclarece que o reino de Deus não é aqui na terra, não é assim conquistado pela força, pela guerra, mas é construído no coração de cada um. E a parábola aqui, né, das 10 minas, fala do nobre, que ele se ausenta da cidade onde mora para ser coroado. Isso também representa Jesus, que Jesus se ausentaria por um tempo, né? Porque havia uma forte oposição aos seus ensinamentos, tanto que ele foi crucificado. As pessoas ainda não estavam suficientemente amadurecidas para entenderem, né, todos os ensinamentos do Cristo, fora os apóstolos, os discípulos. Então, Jesus falou que ele voltaria, ele enviaria o Consolador prometido, que seria a revivência do cristianismo primitivo, com toda a pureza dos ensinamentos de Jesus, e realmente o Consolador prometido veio, né, pelos dons mediúnicos trazidos pela espiritualidade, coordenada pelo Espírito de Verdade, no século XIX. E a parábola, então, né, nos conta tudo isso, nos faz entender tudo isso. Mas, antes de se ausentar, esse nobre, o que ele fez? Ele concedeu recursos a alguns de seus servos fiéis, né? Deu as suas minas. E aqui também representa que Jesus sabia que ia ser crucificado, mas ele também concedeu recursos aos seus discípulos. Eles tinham o dom da mediunidade, eles obtiveram conhecimento, né, do Evangelho, e para que quando Jesus, né, partisse para o plano espiritual, tivesse como esse nobre da parábola, quando ele estava distante, né, para que esses servos, né, todos os cristãos, verdadeiramente cristãos, conduzissem, após a partida de Jesus, o que era relacionado ao reino de Deus, né? Após a crucificação de Jesus, utilizando não moedas, não, né, assim, os recursos financeiros, mas utilizando os recursos morais, a fé, a coragem, a persistência. E com isso, Jesus esperava que esses recursos morais, rendessem muitos frutos no bem. Essa parábola das 10 minas é muito rica de ensinamentos. E alguns desses servos, nessa parábola, né, das 10 minas, entenderam o que Jesus lhes pediu, né? Olha, eu vou deixar para você essa moeda, você faz com que ela renda, negocia aí, né? Faz com que tenha, quando eu voltar, eu receba juros. Então, eles entenderam o que o seu senhor pediu, fizeram com que os recursos que lhes foram concedidos, as minas, rendessem muito. Um recebeu 10, mas ele fez render mais 10. No entanto, um desses servos, com medo do rigor, né, severidade do seu senhor, esse servo que não tinha iniciativa, não tinha fé, entregou de volta o que lhe foi confiado, mas sem qualquer rendimento. Então, aqui, Jesus nos ensina a servir a Deus, utilizando
o recurso que ele nos deu, né? Uns têm a coragem, outros têm a força, a saúde, a persistência, a tenacidade, outros têm o conhecimento, outros têm o dinheiro. Então, nós estamos sendo convidados a servir a Deus, utilizando os recursos que Ele nos confia, trabalhando em seu reino, para sermos recompensados de acordo com a nossa fidelidade a Ele. Precisamos, portanto, investir em nosso conhecimento espiritual, investir na prática do bem, do amor, da caridade, levar o Evangelho de Jesus para muitos através das boas ações, através dos exemplos, não fazendo proselitismo no sentido de obrigar o outro a se tornar espírita, não, entender, né, que os ensinamentos de Jesus são um convite à prática do bem, porque nós teremos que prestar contas a Deus dos dons e recursos que Ele nos confia. A parábola das 10 minas destaca isso, a fidelidade, a fé, mesmo nas nossas coisas menores, né, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, se a gente cumprir bem as nossas obrigações, as, as coisinhas mínimas, né, da nossa vida, no futuro receberemos responsabilidades maiores. É o que nos conta aqui a parábola das 10 minas e também a parábola dos talentos, né? E voltando a Zaqueu, nós falamos, né, sobre a parábola das 10 minas, porque Jesus contou essa parábola lá na casa de Zaqueu, porque as pessoas achavam que o reino de Deus viria assim, né, rapidinho, num passe de mágica. E aqui, né, o senhor deixou o seu dinheiro, o nobre deixou o seu dinheiro, se ausentou, aí os servos tinham que trabalhar com esse dinheiro, né, fazer render os seus dons, aí significa as capacidades que nós temos. Bom, então vamos voltar a Zaqueu. Dizem que mais tarde o Simão Pedro convidou Zaqueu para dirigir uma comunidade cristã em Cesareia. Lá no site da Federação Espírita do Paraná, a gente lê, né, essas informações. E lemos também Zaqueu, rico de amor e humildade, foi servir a Jesus, servindo aos homens, né, nessa comunidade cristã em Cesareia. Tem um site chamado Salmos Bíblia Devocionais, tudo junto, né? Salmos Bíblia Devocionais. E é muito interessante o conteúdo aqui sobre Zaqueu, né? Nós vemos que o encontro com Jesus foi transformador, porque a partir de então, Zaqueu se arrependeu e declarou publicamente que devolveria o que havia roubado. E quais são as lições que aprendemos com Zaqueu? A humildade, né? Então, vamos reconhecer a necessidade de fazer a nossa transformação interior, reconhecer nossas falhas e imperfeições. E Zaqueu ficou matutando, né? Será que eu lesei alguém? Será que eu comprei um terreno muito barato e vendi muito caro, né? Ele reconheceu as suas imperfeições. E os judeus, eles não corriam, eles achavam que isso era indigno, né? Era indigno um judeu correr na rua, subir nas árvores, né? Eles eram muito de aparência. Para eles, isso eram ações vergonhosas, inadequadas para um membro respeitoso da comunidade, né? Eles eram sepulcros caiados de branco por fora, como Jesus falou, e podres por dentro, né? Mas Zaqueu ouviu que Jesus estava chegando, correu na frente da multidão, subiu no sicômoro para ver o mestre, né? Ele não se importou com o que os outros pensassem. E Zaqueu nos ensina, então, aqui a importância de buscar Jesus, independentemente do que os outros possam pensar.
Tem até uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Coragem da Fé. E muitas pessoas nem têm coragem de dizerem que são espíritas, ou de irem numa igreja que seja, ou mostrarem-se religiosas, porque acham que vão ser mal vistas, mal interpretadas. Precisamos sair da zona de conforto, fazer o que for preciso para estar na presença de Deus. E quando Jesus chamou o Zaqueu, ele desceu imediatamente da árvore e foi preparar a recepção, né, para o mestre, lá na sua casa. E o povo achou que Zaqueu não merecia a salvação, ou seja, não merecia a visita do mestre de Nazaré. Mas Jesus quebrava barreiras, né? Jesus não se importava com esses preconceitos, essas divisões sociais. Então, o Zaqueu atendeu prontamente o chamado de Jesus. Nós também precisamos estar prontos para atender o chamado de Jesus. Quando sentirmos essa necessidade, né, de fazer as nossas mudanças interiores rumo à perfeição, com mais consciência, né, fazer essas mudanças com mais consciência. E Zaqueu reconheceu os seus erros, ele se arrependeu, e a partir de então ele fez as mudanças necessárias, né? Ele passou a ajudar os pobres, devolveu 4 vezes mais para quem ele usou, e também nós precisamos fazer uma autoavaliação, reconhecer os nossos erros, quem nós prejudicamos, pedir perdão, reconciliar. E Zaqueu foi generoso, ele distribuiu metade dos seus bens aos pobres e devolveu 4 vezes mais, né, a quem ele lesou. Então, aqui ele nos ensina a sermos caridosos. Então, a partir do encontro com Jesus, Zaqueu passou a ser um novo homem. A atitude de Zaqueu de correr na frente da multidão mostrou determinação, mostrou coragem. Subir em uma árvore demonstrou humildade, demonstrou esforço. Receber Jesus em sua casa significa dar abertura para a nossa transformação interior, para a construção do reino de Deus em nós. Comprometer-se a restituir o que roubou mostra arrependimento e justiça. Doar metade dos bens aos pobres mostra generosidade, mostra compaixão. E Ivone Pereira, a grande médium Ivone Pereira, escreveu livros belíssimos, livros mediúnicos. Num deles, ela citou que Zaqueu, no século XIX, reencarnou como Bezerra de Menezes. Então, amigos queridos, vibremos pela paz mundial, vibremos pela paz entre todas as nações, pela concórdia, pela fraternidade, pela solidariedade. Vibremos para que todos os que estejam passando por situações difíceis, de abandono, de miséria, de fome, de doenças, sejam socorridos pela espiritualidade, vibremos pelo Papa Francisco, que está tão doente, né? Vibremos por todos os doentes do mundo inteiro. Vibremos pelos espíritos que estão na pátria espiritual, aqueles que estão trabalhando na seara do Mestre, aqueles que ainda não encontraram a sua luz interior. Vibremos aqui por nós, encarnados, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos lares. Vibremos aqui por toda a equipe, né, do SEAC, ao Antônio e os benfeitores espirituais, a equipe aqui da dirigente, aqui do nosso planeta, e vibremos por nós também. E nós te agradecemos, Jesus, mestre amigo, por ter vindo à Terra, por ter trazido esses ensinamentos, por ter nos sido
esse exemplo de humildade, de amor incondicional. Ajuda-nos, Senhor, a trilharmos o caminho do bem, que possamos ser os novos Zaqueus na nossa jornada evolutiva e possamos fazer esse encontro consigo dentro dos nossos corações e fazer as mudanças necessárias. Senhor, ajuda-nos nesse nosso intento. Que assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, obrigada e uma boa noite.